Fala galera que acompanha nosso canal. É muito fácil pra gente absorver aquilo que vem da mídia, aquilo que as pessoas passam pra gente, aquilo que a TV passa pra gente, aquilo que a internet passa pra gente, aquilo que os artistas passam pra gente. Ele recebeu referências de Paralamas de Sucesso, do Chorão, do Charlie Brown, Renato Russo, a galera mais nova, a Beyoncé, o Justin Bieber e por aí vai. As coisas que passam na TV, numa novela, rapidamente viram referência, entram na moda. E quando tem alguma coisa que todo mundo está usando, pode parar e prestar atenção que está passando em alguma novela. O grande problema não é simplesmente imitar alguém ou alguma coisa que alguém faz. O grande problema é que muitas vezes nós somos levados pelos referenciais errados. Por pessoas que não edificam em nada, por pessoas que não trazem nada de bom, mas simplesmente porque aquelas pessoas fazem, ou têm algum jeito, ou falam alguma coisa, ou se vestem de algum jeito, ou usam algum acessório, a gente vai lá e a gente começa a imitar aquelas coisas. Por exemplo, ninguém quer imitar um adolescente brasileiro que foi aprovado para não sei quantas universidades nos Estados Unidos. O grande problema não é imitar, não é ter referenciais. O grande problema é que nós temos escolhido os referenciais errados na nossa geração. E aí o que me leva a pensar, onde estão os cristãos que são referenciais para a nossa geração? Porque se você parar para pensar, vai ser muito difícil, cara, a gente encontrar aqueles cristãos que são referencial nas mais diversas áreas da sociedade. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz com essas palavras: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você for estudar a carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que ele está falando para uma igreja totalmente deturpada. Paulo está falando para uma igreja que deixou os referenciais do mundo, toda a influência que vinha sobre a cidade de Corinto, que vinha de outros lugares, de outras regiões, deixou com que isso entrasse na igreja. A carta de Paulo aos Coríntios vai falar sobre problemas de casamento, vai falar sobre problemas de reverência da igreja com relação aos apóstolos, vai falar de problemas de relacionamento entre os irmãos, vai falar de problemas de imoralidade dentro da igreja, e você vê nitidamente que a igreja em Corinto ela estava sendo afetada por toda a influência. Os referenciais, aqueles que as pessoas em Corinto estavam imitando, não eram pessoas que eram referenciais cristãos. E o que a gente vê é que o apóstolo Paulo ele faz uma coisa que é muito difícil nós vermos nós cristãos fazermos nesse tempo. Ele chama a referência para ele. Ele fala, olha, sejam meus imitadores. Ele se coloca como referencial para uma geração. Ele se coloca como referencial. Apesar de saber dos seus erros, das suas falhas, Paulo ele não nega que ele era um homem, que ele era pecador, que ele era dependente de Cristo. Mas por ver uma sociedade tão ligada nas coisas do mundo, tão voltada para as coisas que o mundo ensina, Paulo então diz, olha, eu topo essa parada, eu quero ser o referencial dessa geração. Mas infelizmente o que a gente vê hoje são cristãos se escondendo de ser esse referencial. Nós não queremos ser esse referencial para outras pessoas. Nós nos escondemos nas nossas fraquezas, dizemos, não, eu sou falho, não, eu sou pecador, não, eu não posso ser referência para ninguém. E nisso nós acabamos deixando com que a nossa geração, principalmente jovens, adolescentes e crianças, tomem referenciais em outras áreas da sociedade. E isso tudo é muito triste. Porque Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Paulo toma essa atitude, ele toma para si a responsabilidade não só de ser referencial, mas ele toma para si a responsabilidade de que ele, a partir de agora, ele precisa seguir a Cristo mais do que todos os outros. Ele vai precisar se dedicar, ele vai precisar exagerar na sua busca por Cristo. Por quê? Porque as pessoas agora olham para ele, tomam ele como referência no meio da igreja. Era para ser algo extremamente natural da nossa parte. Era para ser algo normal. Porque se eu sou cristão, eu tenho buscado viver o caráter de Cristo na minha vida. E se eu tenho buscado viver isso, era para ser natural que as pessoas olhassem para mim e vissem esse caráter de Cristo refletido na minha face. Imagina só um cristão professor de faculdade. Imagina só um cristão médico. Imagina só um cristão na política. Cristão atleta, um cristão que dá aula de skate, um cristão que dá aula de inglês, um cristão gerente no seu trabalho. Gente, nós temos um potencial enorme nas nossas mãos de ser referência para uma geração. Em Atos 18, no princípio da igreja de Corinto, você vai ver que Paulo ele foi rejeitado na sinagoga. Então Paulo passou a pregar em uma casa ao lado da sinagoga. E a palavra conta que o líder da sinagoga se converteu.
um judeu se converteu ao cristianismo. Toda a sua família se converteu. E as pessoas passaram a olhar aquilo ali. E principalmente os gentios começaram a ver, pera lá, o líder da sinagoga, um judeu, se converteu ao cristianismo. Tem algo ali. E o que a palavra conta lá em Atos 18 é que muitas pessoas começaram a seguir o caminho. Um cristão de referência ou uma pessoa de referência, quando se converte e ela passa a aceitar ser esse alvo, ser essa pessoa que as pessoas olham e podem imitar, porque essa pessoa segue a Cristo, ele tem um grande potencial. É uma bomba atômica da palavra de Deus nas suas mãos, podendo alcançar muitas pessoas. Então eu quero convidar você a buscar ser esse referencial, a não se acomodar no seu viver cristão, a não se acomodar a viver dentro da igreja, mas sair de dentro da igreja, a estar na sua casa, a estar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Eu quero convidar você, eu quero instigar você a ser esse referencial, a ser essa pessoa que vai topar ser imitado por outras pessoas, porque quando as pessoas olharem para você, você estará lá apontando para Cristo e fazendo com que essas pessoas possam seguir o mesmo Cristo que você segue. Imagina se aquele seu chefe ranzinza se converte através de você. Imagina toda a sua empresa, todos os seus colegas perguntando o que foi que aconteceu com ele, por que ele está tão diferente assim, ele era tão zangado, ele tratava as pessoas mal e agora ele está diferente. E você vai dizer, eu apresentei a palavra de Deus a ele se converteu, ele está seguindo Jesus e agora a vida dele mudou. E as pessoas, com certeza, vão querer conhecer esse mesmo Jesus que você apresentou para o seu chefe. Então, nós precisamos ousar, nós precisamos correr mais atrás, nós precisamos topar, falar como Paulo. Eu quero ser referência para essa geração. Eu quero que vocês sejam meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Eu libero uma palavra de bênção na sua vida, que você seja um Paulo nessa geração, que você seja aquele que as pessoas vão olhar para você e vão olhar Cristo através de você e vão querer ser iguais a você, porque você tem Cristo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa compartilhar essa palavra para que outras pessoas possam ser alcançadas. Deixe seu gostei aí, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal. E ainda estou esperando sua visita lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro de Fátima, Rua Deputado José Rios, 236, quarta, quinta, sábado, domingo. Tem sempre um culto especial e Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.